Meditação da noite. O profeta da Galileia. Este é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. João 6,14. Muitos homens letrados e influentes tinham ido ouvir o profeta da Galileia. Alguns deles olhavam com interesse curioso a multidão que se aglomerava em volta de Cristo enquanto ensinava junto ao mar. Nessa grande multidão estavam representadas todas as classes da sociedade. Lá estavam os pobres, os iletrados, os mendigos, os ladrões, com estigma da culpa na fisionomia, os coxos, os dissolutos, os negociantes e os desocupados. Altos e baixos, ricos e pobres, todos se acotovelando por um lugar para ouvir as palavras de Cristo. Enquanto esses homens de cultura observavam a estranha assembleia, perguntavam entre si: o reino de Deus é composto de pessoas como essas? Novamente o Salvador replicou com uma parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Mateus 13:33. Entre os judeus, o fermento era algumas vezes usado como emblema do pecado. No tempo da Páscoa, o povo era instruído a remover de suas casas todo o fermento, como deveriam banir o pecado do coração. Cristo admoestou seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Lucas 12:1. E o apóstolo Paulo fala do fermento do mal e da maldade. 1 Coríntios 5:8. Mas na parábola do Salvador, o fermento é usado para representar o reino de Deus. Ilustra o poder vivificante e assimilador da graça divina. Ninguém é tão vil ou decaído a ponto de estar além da operação desse poder. Em todos quantos querem se submeter ao Espírito Santo devem ser implantados ao princípio novo de vida. A perdida imagem de Deus deve ser restaurada na humanidade. Mas se o ser humano não puder se transformar pelo exercício da sua vontade, não possui faculdade por cujo meio essa mudança possa ser efetuada. O fermento, algo totalmente externo, precisa ser misturado à farinha antes da alteração desejada ocorrer. Assim, a graça de Deus precisa ser recebida pelo pecador antes de ele ser tornado apto para o reino da glória. Toda a cultura e educação de que o mundo pode oferecer fracassarão em fazer de um degradado filho do pecado um filho de Deus. A energia renovadora precisa vir de Deus. A mudança só pode ser efetuada pelo Espírito Santo. Parábolas de Jesus, páginas 95 a 97. Para refletir, como o fermento da graça de Deus mudou a sua atitude e o seu comportamento? É incrível, né, amados? A única coisa que pode levedar a gente, fazendo acordo aqui com a parábola, é a graça de Cristo. É o poder transformador, revigorador, porque nós não temos nenhum tipo de capacidade. Mas olha o que está escrito aqui. Ele precisa ser misturado à farinha. Ele precisa ter a farinha para agir. Ou seja, ele precisa da nossa atitude, da nossa força de vontade, do nosso esforço. Ele precisa da nossa decisão. Ele precisa que nós possamos escolher ser levedados, escolher ser transformados, porque uma vez que a farinha ela é levedada com o fermento, ela não volta a ser a mesma coisa. Isso é uma transformação química, de acordo com os princípios da ciência. É uma transformação química, ela não pode se reverter. Então, amados, vamos pedir a Deus que essa transformação possa ocorrer em nós de forma a nunca mais se tornar a mesma. Porque uma vez que ela é verdadeiramente uma transformação química, ela nunca mais vai voltar a ser a mesma. Vamos orar a Deus? Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos por tua graça, Pai, que não acaba. E sabemos que o Senhor tem todo o poder para levedar o nosso coração e transformá-lo totalmente para a tua graça. Vem, Pai, nos levedando, vem derramando todo esse fermento, Pai, que nos transforma e que nos muda para sempre. Vem tirando todo o amor que temos pelas coisas do mundo, pelas coisas do pecado e nos dando força de decisão para o caminho que queremos seguir.
Em nome de Jesus te oramos. Vem guiando a nós esta noite, nos dando a lição que o Senhor quer passar e nos ajude a praticá-las em nossas vidas. Amém.